Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, Pix liberado, proposta aí orçamentária aumentada para essa reta final de contratações, todo esforço para tirar o Vasco dessa situação num ano aí de eleição. E o seguinte, já se fala com relação a Alex Sanches de valores de salário. O Alex Sanches teria pedido uma pequena fortuna para jogar aqui no Vasco da Gama. E o Vasco tem uma proposta aí, a gente vai revelar qual é essa proposta. Situação aí envolvendo também o nosso camisa 5, que vai chegar, e a gente vai falar bastante aqui sobre a sequência do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, porque ontem o Vasco conseguiu uma liminar para atuar no Maracanã. Isso vai dar uma confusão, porque o Flamengo já recorreu agora na parte da manhã, essa decisão que foi dada ontem. E vamos falar aqui sobre Red Bull Bragantino e Vasco da Gama. Então, atenção, gente, que a gente tem muita novidade aí com relação a reforços. Bom, primeiramente aqui, Vasco e Red Bull Bragantino. Na minha opinião, ficou aquele gosto amargo, principalmente pelo primeiro tempo que o Vasco da Gama fez. O Vasco fez 1-0, teve a bola do jogo nos pés do Aureliano, que perdeu um gol daqueles inacreditável Futebol Clube, um gol que não se pode perder. Se o Vasco tivesse feito aquele gol, teria matado a partida, certo? E o seguinte, quem não faz leva. Vasco mais uma vez toma um gol no finalzinho ali do primeiro tempo. Segundo tempo, ali as mudanças do nosso treinador não surtiram muito efeito. A culpa não foi dele, a culpa é porque ele olha para o banco e não tem tantas peças assim. Essa é a grande verdade. E muitos jogadores aí caíram de produção, como é o caso do Pumita e do Jair, jogadores que foram contratados aí para ser os galácticos esse ano do Vasco da Gama. Arbitragem muito confusa, nosso treinador expulso, não estará à beira do campo, né? Quem vai estar é o Emílio Dias, filho do nosso treinador Ramon. E o seguinte, falando sobre esse jogo aí contra a equipe do Atlético Mineiro, porque agora a gente vira a página aí. O Vasco da Gama precisa vencer, o jogo dificílimo e maior confusão. Ontem o Vasco conseguiu uma liminar. A princípio, o jogo está no Maracanã. Digo a princípio porque o Flamengo recorreu hoje junto com o Fluminense, tá? E pediu para o Vasco jogar no Engenhão, para não atrapalhar lá o gramado. É um absurdo danado. Vamos ver como que vai terminar essa situação aí. Perfeito? Bom, em termos de tabela, o Vasco está ali a 5 pontos do 16º colocado, que é a equipe do Bahia, fora ali da zona do rebaixamento, mas o Vasco tem um jogo a menos. Essa diferença já foi de 9 pontos, tem caído cada rodada, agora são 5 pontos. Meus amigos, com relação a reforços, tá? A novidade é que a 777 Partners liberou aí grana, liberou Pix, verba para o Vasco e com força total nesses 10 últimos dias aí de janela. Essa é a informação que a gente tem. Não vai ficar só na contratação do Paí.
O país chega amanhã aqui no aeroporto, uma festa gigante que está repercutindo aí no mundo inteiro. Todo mundo do futebol está falando dessa negociação, que foi uma das negociações mais marcantes aí. Acho que foi a negociação mais marcante junto com o Rames Rodrigues nessa segunda janela aí, a chegada do país aqui no Vasco da Gama. Contrato de 2 anos para poder ganhar R$ 1 milhão. Situação do Alexis Sanches, olha, a gente já fala até da situação de salários, tá? Abertamente. A gente coloca aqui para vocês, tá? Que o Alexis Sanches, para poder fechar, ele teria feito um único pedido, tá? Em destaque, com relação ao salário dele, ele pediu aí nada mais, nada menos, a gente vai colocar aqui para os amigos aqui, certo? R$ 2.200.000 para poder atuar aqui no futebol sul-americano, para atuar aqui no Gigante da Colina, certo? 2.200.000. O que o Vasco espera fazer? Tá? Oferecer um contrato longo e com meta para o jogador, certo? Oferecer um contrato de 2 anos com metas aí. Então, esses 2.200.000 seriam diluídos aí em meses, né? O Vasco ofereceria um contrato aí menor, mas com uma quantidade de meses maior, para que ele pudesse ganhar toda essa situação que ele almeja ganhar. A 777 vê que vale a pena aí fazer essa contratação aí no apagar das luzes. O Vasco que tem, tá? Muita concorrência. O nome do Alexis Sanches ganhou muita força após o Botafogo assinar aí com o Diego Costa aí, certo? O jogador continua vendo casa aqui no Rio de Janeiro, apesar de ter propostas de outros clubes aí. Bom, situação aí do nosso ninja, né? O ninja belga, né? Do nosso volante. A negociação está muito avançada, sim. O jogador viu com muito bons olhos o Raja Nainggolan para jogar aqui no Rio de Janeiro. O Vasco que tentou até o último instante o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo está ali fazendo leilão, né? E o Vasco não vai esperar. O nosso ninja belga aí deverá ser mais uma cereja do bolo que estará chegando nos próximos dias aqui no Rio de Janeiro. A gente viu que o time do Vasco evoluiu, cresceu muito. Com o Payet, eu acho que o Vasco já sai da zona do rebaixamento. Chegando o Alexis Sanches e o Nainggolan também, nem se fala. E o Vasco aí, tá? Tenta também a situação de um zagueiro, porém o Ramon Dias está satisfeito ali com o Medel jogando ali com o Léo na zaga. Perfeito, galera? Então essas são as informações, sem maquiagem, sem sacanagem. Pix foi liberado aí e agora é o seguinte, depende da vontade do jogador, porque Vasco vai com força para fazer mais uma contratação de impacto, vai chegar aqui no dia 21 para fazer toda aquela festa em ano de política aí do Vasco da Gama. A 777 Partners tem interesse que essa turma continue aí, por isso o investimento pesado, né, para poder dar aquele cala-boca. Espero que chegue todos esses atletas aí. Grandes possibilidades de chegar. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, meus amigos.